Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre o nosso Gigante da Colina, que não joga hoje, né? Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco está de folga, a partida contra o Cuiabá foi adiada. Vamos falar aqui sobre o Felipe Coutinho, que deve ser titular no final de semana contra o Grêmio, isso vai ser assunto aqui. Vamos falar da Adidas no Vasco, surgiu esse burburinho aqui e você vai entender mais ou menos essa situação também. Vamos falar sobre o atacante Rossi, que pode estar a caminho do Paysandu, enfim, bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começo esse vídeo falando da KTO. KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. As Olimpíadas começaram, né? Oficialmente estamos em clima de Olimpíadas e lá na KTO você pode dar os seus palpites em todas as modalidades, beleza? Ó, o link tá aparecendo, o QR Code tá aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o seu registro você coloca lá MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceirona aqui do canal Machão da Gama. Então, se você gosta aqui do canal e quer que a KTO continue fortalecendo aqui o canal Machão da Gama, bota o QR Code aí na tela do seu celular, vai no site da KTO e se cadastra lá com o cupom MDG20. É uma moral gigante que você dá aqui pro canal Machão da Gama. Bom, eu vou começar esse vídeo aqui falando de futebol feminino, tá? Porque o Vasco joga no próximo sábado, dia 27, 9 horas da noite, contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer lá no estádio Luso Brasileiro, né, na Ilha do Governador, estádio da Portuguesa. E esse jogo é válido pela final do Campeonato Brasileiro Série A3. E os ingressos, né, para esse jogo já estão disponíveis aí para o torcedor retirar. Sócio torcedor do Vasco pode retirar esse ingresso gratuitamente, tá? Desde hoje, quarta-feira, 2 horas da tarde, já está disponível lá para o torcedor retirar através do sócio gigante. É só fazer o check-in e você garantir a sua presença nessa final aí do Campeonato Brasileiro Série A3 entre Vasco e Paysandu. O Vasco venceu o primeiro jogo fora de casa, então tá bem próximo aí desse título brasileiro. O jogo vai acontecer lá no estádio Luso Brasileiro, uma pena que não vai ser em São Januário, né? Seria importante aí também para as meninas jogarem em São Januário, levantar essa taça dentro da nossa casa, mas o Luso Brasileiro tem certeza que vai virar a casa do Vasco também para essa final. Então, você que pode comparecer, você que mora aí na Ilha do Governador, mora na Zona Norte, prestigiar aí essa final do Campeonato Brasileiro Série A3, Vasco e Paysandu. Vasco é favorito, tá, para ser campeão, o time do Vasco tá bem. Bom, e já que eu falei do Paysandu, vou emendar aqui, vou continuar falando aqui do Paysandu, mas agora no futebol masculino, tá? Porque o atacante Rossi, que está tendo pouco espaço no Vasco, pode estar a caminho do Paysandu. A informação é do Globoesporte.com. Preterido pelo técnico Rafael Paiva, o atacante Rossi não está recebendo muitas oportunidades no Vasco, né? O que abriu espaço para o Paysandu procurar o jogador. No momento, a diretoria do Papão da Curuzu mantém conversas com o atacante, segundo uma fonte do Globo Esporte do Pará. O Rossi não saiu do banco de reservas nos últimos 3 jogos do Vasco, e nessa temporada ele atuou em 21 partidas pela equipe do Gigante da Colina, mas não marcou nenhum gol. O Rossi nessa temporada realmente não está muito bem, né? Ano passado ele foi muito útil ali na reta final, ajudou bastante o Vasco a escapar do rebaixamento. Nesse ano de 2024, o Rossi realmente não está vivendo um bom momento. O Rossi, que é paraense, né? Ele nasceu lá no Pará e é torcedor declarado, né, do Paysandu. O Paysandu é o time do coração dele. O Rossi, inclusive, de vez em quando posta fotos ali com a camisa do Paysandu e declara o seu amor ao clube. Então, o Rossi pode acabar pintando lá no Paysandu. Como eu disse, ele nasceu no Pará, mas nunca atuou lá no estado do Pará, né? Talvez seja até uma realização pessoal do Rossi também, jogar no seu clube do coração. Não está sendo muito utilizado aqui, ele que tem uma identificação muito bacana também com o Vasco, né?
Mas, e como eu disse, foi muito útil no ano passado, foi importante demais no ano passado, mas nessa temporada não está sendo muito utilizado. Talvez seja um bom caminho para o Rossi, né? Essa transferência para o Papão da Curuzu. A gente vai acompanhar, tendo mais notícias, tendo novidades sobre essa situação do Rossi, a gente vai trazer aqui no canal. Vamos falar agora aqui sobre o próximo jogo, né? O Vasco enfrenta o Grêmio no final de semana. O jogo vai acontecer no domingo lá na Arena Condá, em Chapecó. E existe a possibilidade do Felipe Coutinho começar jogando nessa partida, né? Na vaga do Praxedes. Porque são duas vitórias pra gente, né? O Coutinho entrando e o Praxedes saindo. Então, duas notícias boas numa notícia só, né? O Vasco, como eu falei no início do vídeo, não joga nesse meio de semana. Temos rodada do Campeonato Brasileiro hoje. O Fluminense pega o Palmeiras, enfim, tem jogos hoje do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco não entra em campo porque o jogo contra o Cuiabá, que seria realizado em São Januário, foi adiado porque o Cuiabá tem compromisso pela Copa Sul-Americana. E como eu ia dizendo, existe a possibilidade do Felipe Coutinho começar o seu primeiro jogo como titular no Vasco da Gama no próximo domingo. O meia estreou diante do Atlético Mineiro no domingo passado, entrando no segundo tempo. Com uma semana cheia de treinos e a baixa atuação de Praxedes, né, que foi um dos responsáveis ali pela derrota do Vasco, o camisa 11 já é cotado como titular desde o início, né, da partida. Outra mudança pode acontecer, porque o Adson é dúvida para o jogo contra o Grêmio. O atacante reclamou de um desconforto na coxa antes do jogo contra o Atlético Goianiense, mas mesmo assim viajou para Goiânia e depois também para Belo Horizonte, mesmo jogando ali com dores, né? Então o Vasco nesse momento está estudando preservar o Adson para que ele esteja 100% no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que vai acontecer na quarta que vem contra o próprio Atlético Goianiense fora de casa. O Adson ainda será avaliado e caso ele fique de fora, né, caso o Vasco estude preservar, opte por preservar o Adson da partida, o Emerson Rodrigues deve começar ali no time titular. Payet também deve ser novidade ali na lista de relacionados. O meia está recuperado de um edema na coxa e ficou fora do último jogo para aprimorar a parte física e deve voltar a ser relacionado também nesse jogo contra o Grêmio. Então o Vasco tem a volta do Payet, deve ter Coutinho começando no time titular. Praxedes deve ir para o banco de reservas, dando vaga ao Coutinho. E o Adson é dúvida, né? O Adson pode ser preservado aí e o Emerson Rodrigues, o colombiano, começar no time titular. Durante a semana a gente vai ter mais informações sobre isso, com toda certeza. Para finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre Adidas, porque surgiu um burburinho da possibilidade da Adidas, né, fechar com o Vasco que está em busca de uma nova fornecedora de material esportivo, né, o contrato com a Capa está terminando, e o Edmundo compartilhou ontem no Instagram dele 2 stories seguidos relacionados à Adidas, né. Primeiro ele postou ali uma camisa do Vasco, da Adidas, que o Vasco utilizou nos anos 80, e depois ele publicou a marca da Adidas, né? Somente a marca da Adidas. O Edmundo, que é bem próximo ali do Pedrinho, né? Ele costuma jogar uns enigmas ali nas redes sociais. Então a galera ficou meio animada. Pô, será que o Edmundo tá postando ali que o Vasco tá fechando com a Adidas, tá negociando com a Adidas? Enfim, vamos aguardar, né? Eu particularmente, prefiro essa aqui. Eu prefiro essa aqui. Mas se vier Adidas também, tá bom demais, tá bom demais. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!